Olá, estudante, tudo massa contigo? A gente está na segunda unidade agora da disciplina Preço e Venda, ainda com o Ítalo aqui com a gente. E a gente falou um pouquinho, né, sobre o manual de sobrevivência dos freelancers, né? A gente esboçou esse documento, espero que ele se torne real, oficial. E agora, na segunda unidade, a gente quer falar mais um pouco sobre uma questão sensível, né? Sensível para muitos dos designers dos freelancers, que se chama cliente. Clientes, assim, na minha experiência, né, quando eu pego freelancers, clientes têm de tudo. Tem aquele que você ama trabalhar, que é super tranquilo, super de boa, e tem aqueles que só vão te trazer dor de cabeça. Mas, né, enquanto profissionais, a gente tem que saber a medida, né, de trabalhar, de atender, como a gente falou. E aí, agora, nesse processo, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de cliente e uma outra coisa super importante, que é o fechamento do contrato com esse cliente, né? Porque uma das coisas que a gente não quer é não fechar esse contrato, não deixar tudo bem certinho, bem arrumadinho, para que depois lá na frente a gente não tenha nenhum tipo de problema. Então, conta aí um pouco como tu lida com isso, como é tua organização nessa questão de contrato, se tu tem um modelo já padrãozinho, organizadinho, né? Pode contar também se tu já fez 100 e deu tudo certo, né? Às vezes essas coisas também acontecem, né? Com aquela pessoa que a gente tem um pouco mais de confiança, a gente não vai dizer que não é o ideal, não façam, mas pode acontecer, né? Esse atendimento, assim, quando você começa a atender clientes, né, logo no início, acho super importante você ser profissional a partir do momento que você está dizendo assim, eu vou fazer um trabalho para alguém, né? Porque infelizmente nossa área ela já é não tão bem entendida assim pela maioria das pessoas, né? Às vezes tem gente que acha que é um trabalho mais cosmético, mais Sim, só imagem, não entende muito como é essa questão de processos e tal. exatamente. Então, quanto mais a gente se afastar de um lugar de amadorismo, é mais interessante e vai gerar mais valor, né? Então, o que é isso? É você estar munido de uma proposta comercial bem apresentável, com estrutura legal, né? Ter um modelo de contrato também para o cliente assinar, né? Que lhe proteja, que proteja o cliente, porque assim, ser humano, né? A gente gosta de se sentir confiante naquilo que a gente está comprando, né? E de também ter uma previsibilidade, né? O que é que eu vou ter de volta quando eu estou comprando aquilo, né? Então, eu acho que é muito esse atendimento assim ao cliente, eu acho que é muito isso da gente se portar de uma maneira profissional para que a gente dê esse conforto para o cliente, né? A gente entenda bem, a gente esteja protegido, porque casos assim de, por exemplo, o cliente começou a pedir muita alteração, então seu contrato ele prevê a quantidade de alterações que tem. O cliente atrasou o pagamento, então tem lá, né? Manda o cliente assinar. Hoje em dia existem formas de assinatura digitais, Digital, mais né? fácil, Você né? facilitou muito tudo isso assim também, né? Modelo de proposta, acho que na internet você encontra várias também. Quem quiser entrar em contato comigo, estiver assistindo a aula, vê lá no meu Instagram que eu deixei na aula passada, entre em contato, vi tua aula, me manda teu modelo de contrato, tu me Sim, manda teu modelo de proposta comercial, né? Eu mando porque eu recebi isso, né, quando estava fazendo. quando eu era estudante ainda, quando eu estava iniciando isso, a gente foi para um congresso em Goiânia, em Goiás, né? E aí a gente ficava vendo assim as palestras, o pessoal falando sobre a importância disso e tal. Aí a gente ficava esperando no final da palestra, e tem como mandar o Com modelo o de modelo de contrato. O contrato. modelo de contrato que eu uso até hoje é um modelo É de o contrato do mesmo. estúdio de design lá de Brasília, Olha aí, gente. a Grande Circular. Então, é isso, a gente precisa se compartilhar, né? Então, acho que você se portar de uma maneira super profissional, né, para fazer esse atendimento, você vai gerar uma outra percepção de valor, né, que o cliente vai ter sobre o seu trabalho. Então, isso facilita muito, assim, ter aquelas dificuldades, né, que são inerentes ao processo. E Ítalo, essa questão de contrato, muito bacana, obrigada por disponibilizar esse material para a gente, para os alunos, né? Essa questão de contrato é uma questão, assim, um pouco mais chata. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula anterior, né? Que quem é designer, profissional da criatividade precarizado, né? Tem que atender, tem que ser o jurídico, o financeiro, né? Para as coisas também caminharem, ter essa organização estrutural para a gente, né? Saber o quanto entra, né, na nossa renda, na nossa empresa, saber o quanto sai, o quanto isso também
influencia também o valor. Tu sente esse processo do quanto que tu tem que investir também esse tempo do teu trabalho, não é só o trabalho criativo, é o trabalho também administrativo, Sim, com vamos certeza. colocar nesses termos. Quando tu vai assim atuar, cobrar para um cliente que tu vai colocar teu preço, tu também pensa nos custos dessa questão que tu tem do teu contrato, né? De ter toda essa seguridade, tudo isso muito organizado. Tu também costuma pensar nessas variáveis quando tu vai determinar o preço de um projeto. Como é que tu também pensa essas administrações dentro do teu processo de trabalho? Quando a gente está fazendo um processo assim de formalização da empresa, né? Então, se você está começando, vai criar um MEI, aí se o seu negócio crescer um pouquinho mais, vai precisar fazer uma ME, dependendo do tipo de cliente que você Isso trabalha. é Então, muito você vai importante. entrar no universo assim, no começo pode ser até um pouco angustiante, porque é um Sim, mundo totalmente novo, esse mundo contábil. Então, você vai ter que deduzir imposto. Ah, eu estou cobrando 4 mil num projeto, então vai ser uma alíquota de imposto ali de tantos por cento, mais o valor sim, dos honorários de contador, né, mais o valor que são os custos ali do negócio, de energia, de internet, de precarização, vamos dizer assim, dos equipamentos que você usa, sim, separar uma grana para poder estar na previsibilidade de comprar um equipamento novo, que comprar um equipamento novo, sei lá, se você vai querer começar a gravar conteúdo, então você vai comprar uma iluminação, enfim, né, comprar um impressor e tal. Tudo isso tem que estar dentro dos custos e ele vai acabar indo para o valor, né, que você vai cobrar por contrato. Hoje em dia eu nem faço muito assim uma precificação baseada em hora, porque às vezes eu penso que isso não sim, muito funciona importante muito para isso. mim, porque sei lá, eu estou fazendo um refinamento de uma logo, Sim, né? Às vezes, para algumas pessoas, ela pode durar 10 horas, mas aí eu tenho tanta praticidade nesses 15 anos, né? sim, Fazendo isso, que às vezes eu acabo fazendo num tempo não tão longo, apesar daquilo ali ter um valor imenso, né? Para a sim, marca, para o cliente. Então, não é a hora, né? A complexidade muito mais que vai tá entrando ali nesse conjunto, né? De levar em consideração, né, vai levar em consideração os tempos da reunião. Como eu trabalho praticamente só com projetos de identidade visual, de estamparia, identidades para projetos culturais, a gente já sabe mais ou menos qual o tempo médio que ele leva, né? E a gente divide aquela metodologia que eu estava falando na aula passada por semanas. Então, o projeto dura 5 semanas. Então, é, quanto é que eu estou cobrando, quanto é que é a média que eu cobro daquilo ali, né? Quanto é que tá meus custos mensais, qual é a minha previsibilidade, assim, quanto eu quero receber quanto salário, sim, né? Quanto eu quero receber quanto salário. Então eu faço meio que uma avaliação de todos esses pontos, né? De custo, de salário, de investimentos e vejo, ó, eu estou precisando aumentar um pouco a média do que eu sim. cobro, então tá massa aqui. Ou então, sei lá, eu estou querendo me dedicar a fazer um outro tipo de trabalho, então eu preciso pegar menos projetos e aumentar um pouco o meu valor, né? Uhum. Então, acho que isso funciona melhor do que você cobrar um valor por hora, porque isso está Sim. ligado, às vezes, à técnica também, né? Então faz mais sentido. No teu caso, tu percebe que faz mais sentido, né? Isso, Mas isso também foi uma coisa que foi construída ao longo dessa tua experiência de 15 exato. anos, né? Uhum, Então, e também tem muito essa coisa de tu falar que tem já uma cartela de clientes que tu costuma atender, né? E exato. funcionam nessa dinâmica. Ítalo, deixa eu te perguntar mais uma coisa, falando sobre essa questão, né, do preço do cliente. Você já falou um pouco, né, que tem observa, né, tem esse processo de observação, mas retomando a aula anterior, teve uma coisa muito bacana que tu trouxe, que tu falou que observa também onde é o lugar desse cliente, qual a realidade Uhum, sociocultural. uhum, Então, é muito perceptível que no teu processo de precificação não é uma fórmula matemática. Existe um processo humano uhum, na criação desse preço. Esse preço ele não é tabelado, né? A gente sabe que existem várias tabelas que uhum, ajudam os designers, né? Que são feitos uhum, por pessoas de outros lugares, que não é o nosso caso aqui do Nordeste, né? A Degraph, a uhum, ADG. Tem tabelas sugerindo como a gente cobra o tipo de projeto.
Mas uma coisa que eu queria saber dentro desse teu processo de precificação é se tu deixa claro para o cliente, por exemplo, o que é que tu apresenta a ele no contrato. Por exemplo, fica muito claro que tu tem toda uma metodologia para precificar que é tua. Mas tu acha importante no processo também mostrar ao cliente, olha aqui nessas cláusulas do contrato, né? Esse valor está sendo cobrado porque a gente vai usar tal equipamento para o seu projeto. Então, esse valor inclui isso. Essas coisas, essas nuances, tu costuma passar para o cliente quando vai fechar, ou são coisas que são mais internas entre você e o pessoal também que trabalha contigo, né? Que a gente sabe que é um estúdio. Se isso é mais interno de vocês e vocês passam o final para o cliente até certo ponto, ou se essas coisas também são interessantes de serem mostradas, de serem ditas, né, na hora ali de fechar o negócio. Se isso, digamos assim, isso é bom, é ruim, isso queima, ou isso valoriza mais o trabalho. O que tu acha? Eu sou muito assim, tem opiniões, né? Várias Sim. opiniões, mas eu sou muito do que tudo precisa ser mostrado e quantificado, né, dentro do processo de design. Né? Já tive discussões com colegas já de conversar, tu faz assim, tu faz assado, faz sentido isso. Para mim faz e funciona muito bem, porque a maior parte do nosso trabalho, às vezes, não é o que a gente está entregando ali, um modelo de uma identidade visual que tem um cartão de visita, que tem uma papelaria, que tem uma embalagem. E a gente precisa quantificar tudo, porque é isso que vai gerar valor e porque realmente são horas que a gente passa ali pensando naquilo, tentando conectar pontos, tentando criar, né, analisando os concorrentes do nosso cliente, né, analisando a história, lendo a história, se inteirando ali do que é aquela marca ou aquele projeto e como é que a gente vai poder representar aquilo da melhor forma. Então a gente quantifica tudo. Assim, nossa proposta comercial, ela tem um resumo do que é o projeto, né, a história, são os desafios que tem ali, né, todas as etapas do nosso processo de design, todas as etapas na parte de investimento, ela vai estar quantificada. Como assim? É um projeto de identidade para um projeto cultural, então ela vai ter aqui a parte de imersão e de pesquisa e de posicionamento, que é a construção de mood board, né, de qual é o DNA da marca, a identidade, como é que a gente transforma essa identidade visualmente, como é que ela pode ser representada. Então, isso também é quantificado e precificado. Se eu passo uma semana fazendo só essa parte de entendimento e de pesquisa para poder fazer uma estratégia visual para aquela marca, né, aquilo ali está embutido no preço e vai estar nos investimentos também. Né? Então, esse bloco tem tal preço. E aí vai ter um outro bloco que é, sei lá, as derivações ali daquela marca, né? Então, tipo, banner, camisa, material promocional, tudo vai ser precificado individualmente também, né? A gente deixa esse preço individual para cada coisa, porque às vezes acontece de que a gente passa um orçamento e o cliente já vai ter uma média, que é algo que eu indico assim bastante também, logo no início do atendimento, você identificar com o cliente qual a média que ele tem para investir. Quanto é que esse projeto, ou quanto é que você está disposto a investir para fazer esse trabalho. Então, dali você já vai tirar que se o cliente está adequado, ele entra dentro da sua proposta, ou se você vai ter que se adaptar ali àquela realidade que ele tem, se você vai conseguir também, né, abraçar. Eu acho que está tudo isso envolvido, mas o quanto mais claro e mais técnico for, eu acho que é melhor, porque é isso que o cliente está precisando no final, né? Ele não está contratando uma pessoa para fazer qualquer tipo de trabalho, ele está contratando uma pessoa técnica para resolver um problema que ele tem, né, para o projeto dele ou para a marca dele. Então, se a gente quer ser levado como um profissional técnico, a gente tem que, infelizmente, assim, infelizmente não, né, na verdade, porque às vezes a gente confunde metodologia e organização como algo oposto à criatividade, né? Então, que não é, né? Então, é uma dicotomia assim meio errada. Então, a gente tem que fazer dessa forma porque acaba gerando mais valor mesmo pro cliente. Valor. Então, Ítalo, tu acha que a gente tem também um pequeno manual de iniciação a fechamentos de contratos? Sim. Temos, simulam né? de tudo, gente. De contrato, de proposta de comercial. Tudo. Temos bastante coisa. De um método claro para o cliente ir acompanhando. E tudo é importante. Tudo isso é importante. Ítalo, para a gente ir encerrando a nossa unidade, a nossa disciplina, só tem 2 unidades dessa disciplina, mas ela está bem recheada de assuntos importantes. Qual é a dica, assim, que tu deixa para quem está começando, assim, uma dica
viria assim, eu queria ter ouvido isso quando eu tava começando, sabe? Uma coisa assim que tu acha assim, uma coisa, um conselho que tu dá pra quem tá começando. Um conselho. Eu li uma vez num livro chamado Design para o Mundo Complexo, de Sim. Rafael Cardoso, Sim. né, que os melhores designers assim são pessoas eruditas, mas não eruditas no sentido elitista, mas no sentido de aprofundamento do que é a profissão, né? Porque a gente está numa profissão que tem várias possibilidades diferentes, né? Eu já entrei num curso mesmo de design com 45 pessoas numa turma e tem gente que trabalha com mobiliário, tem gente que trabalha com estamparia, tem gente que não trabalha com design diretamente, mas virou um empreendedor, né? Sim. Tem uma marca de camisaria, uma marca, né, de outra coisa, enfim. Eu acho que a gente tem o design enquanto habilidade, ele é importante para várias coisas, então às vezes a gente precisa também tá estudando e se inteirando sobre várias outras coisas para poder ser um profissional com maior capacidade de dialogar com outras pessoas, né, de entender outras histórias, né, de ver cada projeto como uma oportunidade de aprender, né, de não ver o cliente principalmente como inimigo, porque eu acho que se você vê o cliente sempre como aquela coisa pesada, assim, infelizmente o design não é para você. Se você não tem aquela inteligência emocional ou, assim, um nervo que consiga entender certas objeções ou certas dificuldades, assim, eu acho que é isso. Você precisa estudar e se preparar, né, para poder crescer na profissão. E a gente deseja que vocês cresçam muito, que vocês fechem muitos contratos e também tenham essa experiência vasta, né? O meu desejo, acredito que o teu também tem essa experiência vasta. E a gente vai encerrando, né, a disciplina e a nossa unidade, agradecendo demais, então, pela tua generosidade de ter passado toda a tua experiência, né? Toda não, mas uma parte, assim, bem bacana da tua experiência, né? Isso é um processo muito generoso, que o designer, ele possa ser generoso cada vez mais, né? Eu acho que também é um processo que muda também essa coisa, né, desse local da elite e vai difundindo, de fato, essa profissão e esse processo de interiorização que é super importante. E a gente se despede e a gente se vê novamente em uma próxima oportunidade de estudo. Eu aguardo por você. Não esqueça de curtir e de compartilhar no canal EducaPE. Até a próxima!